Cuidado, você sabia que o narcisista ele pode te induzir à prática de condutas para você perder a guarda dos seus filhos? Sim, mesmo depois daquele divórcio conturbado em que você estava quase morrendo, sofrendo o luto de uma pessoa viva que está de boa, vivendo a sua vida e a única coisa que você tem são seus filhos, ainda o narcisista ele pode entrar com um pedido para tirar a guarda da mãe? Sim, infelizmente. E ele geralmente vai fazer isso te induzindo. Como? Ele te liga, de repente, se você não tem fixado, as visitas são livres, o genitor, porque geralmente quando a gente pede o divórcio no início, a gente ainda pensa que tem ainda a chance de voltar, porque foram tantas idas e vindas, que você pensa, não, vamos dar um tempo, de repente ele vai refletir melhor e vai mudar e vai voltar a ser uma pessoa decente para a nossa vida, para o nosso filho. Só que não é assim que acontece. Com o tempo você vai vendo que realmente a pessoa é uma narcisista e não tem a menor possibilidade de mudança e ele ainda é capaz sim de tirar o filho de você. Se as visitas são livres, ele, por exemplo, ele já sabe quais são as suas condutas, quais são os seus gatilhos, quais são as suas rotinas e principalmente se você está numa vida que já está independente, já está começando a ter uma outra família, hoje numa carreira que está alavancando, ele vai fazer de tudo para te atrapalhar. Ele vai te avisar do nada, vai ligar do nada dizendo, olha, amanhã eu vou visitar o nosso filho. Aí você pensa, como assim? Eu tava planejando assim. Ou se de repente você tem lá determinado de que basta avisar com 3 dias de antecedência, ele vai usar os feriados prolongados contra você. Então, por exemplo, na véspera do feriado prolongado, que você já tá aí com a casa toda cheia de mala, já tá pensando em viajar, de repente ele fala, olha, eu vou buscar o nosso filho aí no sábado, eu vou visitar esse final de semana. Aí você pensa, não, como assim? Eu já tô planejada, já tô viajando. Ah, não, mas se você não permitir isso, é alienação parental. A alienação parental, ela não é configurada já logo no primeiro não. E também depende, pode ser... Como o narcisista ele vai usar, ele vai te induzir a muitos que você fale não para ele, aos muitos não. Depois ele vai usar todos estes não e depois vai protocolar na justiça dizendo que você está impedindo em ver o seu filho. E aí ele vai alegar a alienação parental para você perder a guarda do seu filho. Você pensa, não, mas ele não seria capaz? Sim, é narcisista, ele é capaz de fazer tudo. E como eu já sempre venho falando aqui no meu canal, o narcisista ele não pensa, ele não tem empatia, ele não pensa 2 vezes em querer te prejudicar, porque isso é um dos suprimentos dele. Ele precisa te ver na desgraça, ele precisa te ver na fossa, para isso ajudar na fossa dele, no lixo dele. Então, se ele sim puder tirar o seu filho de você, nem que seja por 1 segundo, nem que seja por 10 minutos, ele vai ficar muito feliz. Então, se ele conseguir comprovar em juízo de que você disse vários não para ele e nunca justificou o porquê, você depois na justiça vai ter que justificar. Se você não conseguir justificar que foi uma sacanagem dele, que ele usou de má fé, você pode perder a guarda sim. E o pior, além de você sentir a dor do luto, de conviver com seu filho afastado, que você é muito ligada a ele, que você se ama, ele não vai estar pensando no que o filho vai estar distante da mãe, que vai estar sofrendo. Não, porque ele quer atingir tanto a você quanto o filho. Quanto mais pessoas estiverem sofrendo por ele, entre aspas, de alguma maneira, ele sendo o centro das atenções, para ele é melhor ainda, porque você está dando o suprimento para ele. Então, até você depois contratar um advogado, entrar na justiça, comprovar que não foi bem assim, que você não incorreu em alienação parental, mas sim de que ele acabou te induzindo a essas práticas, que sempre vinha de modo, de maneira de surpresa, sem avisar, e aí você acaba te apegando de calça curta, e você acabava dizendo não, até você provar isso, de repente você nem tem como provar, e até você entrar na justiça para tentar reverter a situação, você já perdeu vários dias, meses, longe do seu filho. Pode ser que vocês vivem na mesma cidade, então é menos mal, né? Agora, se são em cidades distantes, aí é pior, você vai, além de você sofrer, já ter aquele trauma da separação, ainda você vai sentir aquele trauma da separação do seu filho, que é muito pior ainda, e pior, você ainda pode ser que esteja começando a engatinhar na sua carreira, ainda está começando a colocar o narizinho para fora, e aí depois vem o narcisista com mais uma ação de pensão alimentícia para você pagar os alimentos do seu filho para ele. Sim, o narcisista ele é plenamente capaz de fazer isso.
E ele vai fazer. Como eu sempre digo nos meus canais, o narcisista, ele vai usar de todas as ferramentas que estiver à disposição dele para prejudicar a vítima, para sempre sugar a vítima de volta ou para ter, em alguma maneira, a vítima como marionete dele. Então, nem sempre dá para nós estipularmos as visitas pré-determinadas, por exemplo, o primeiro final de semana do mês, último final de semana do mês, e às vezes é necessário de vocês combinarem. Nunca deixa nas mãos do narcisista para ele determinar a data da visita, porque ele sempre vai usar isso contra você. Sempre vai usar nas datas que você mais precisa ou na data que você menos espera, vai vir de forma surpreendente, vai, né, fazendo surpresa para você, você não estava esperando aquilo, a visita dele, e depois ele vai falar assim, ó, tá vendo, já teve um não, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho todos esses não dela, então eu quero alienação parental e, consequentemente, a guarda da criança e a pensão alimentícia. Então, para evitar tudo isso, todas as vezes que realmente não der para você, pode ser que, por exemplo, você teve que dar 10 não, 20 não, mas você tem esses não justificado, ok, você tem que ter a prova disso. Então, sempre tenha todas as provas à sua disposição, que seja vídeos, que seja foto, que seja print de conversa, tudo. E sempre quando você tiver que conversar com o narcisista, sempre seja em meios de comunicação que dê para você printar conversas, geralmente WhatsApp, e-mail. Normalmente nós recomendamos e-mail porque é um meio de comunicação não tão quente, né? Que você não está sempre em contato direto com o narcisista. E ali você vai explicar para ele, não vai dar por causa de X, Y e Z. E tem essas provas. Nem sempre nós temos essas provas, porque a nossa vida é muito dinâmica. Geralmente o narcisista te pega de supetão. Então, sempre justifique. Olha, da próxima vez você me avisa com antecedência. E nunca deixe o narcisista determinar a data dele, porque ele sempre realmente vai usar essa data contra você. E você também é mãe. Você não tem que satisfazer apenas e tão somente as vontades dele, a determinação dele. Você também tem a sua vida, ele também tem que respeitar, não é apenas e tão somente o interesse do menor, porque o menor ele é dependente da mãe, vocês vivem juntos e também a sua vida de mãe, a sua rotina também tem que ser colocada em xeque, também tem que ser considerada. Não é apenas e tão somente a vida do filho, a da mãe também, porque pode ser que, por exemplo, você tem que estar longe naquele final de semana, que por alguma razão. E justamente naquele final de semana o narcisista quer ver o filho, e só que não dá, você vai deixar o filho com quem? Não dá para o narcisista vir na véspera e você fica dependente, então tudo tem que ser muito conversado, tudo tem que ser muito sopesado. Não é só porque o narcisista tem vários não seu que isso se configura alienação parental, mas você tem que tomar muito cuidado para isso não configurar alienação parental e você não perder o filho em razão disso. Porque o narcisista, ele vai com tudo. Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para nós podermos ajudar mais pessoas e não caírem tanto nas garras ainda desse narcisista. Siga-me nas redes sociais em Adjudando, advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já tá tudo certo.